professores! A gente vai falar sobre a ascaridíase, que é uma parasitose intestinal causada pelo verme Ascaris lumbricoides. Então ele é um euminto que vai ter o habitat no intestino delgado do ser humano. E aí eu vou falar algumas características tanto do verme quanto do ciclo e a patologia também, a imunologia que envolve essa doença. Então, pensando na morfologia do verme, o verme adulto, ele possui um dimorfismo sexual, então a gente tem macho e fêmea. A fêmea ela é um pouco maior do que o macho e vai possuir a cauda retilínea. E o macho, então, ele é menor e vai possuir a cauda encurvada ventralmente. Ambos vão ter um aspecto leitoso, então uma coloração mais esbranquiçada, puxada para o amarelo também. E eles então vão se desenvolver no intestino, onde é que vão copular e vão se reproduzir e a fêmea vai colocar os ovos. Esses ovos então, eles podem ser ovos férteis não embrionados, que vão ser os ovos excretados pelas fezes do paciente infectado, e no ambiente então esse ovo fértil não embrionado se desenvolve em condições ideais de oxigênio e temperatura e passa então a conter uma larva, sendo aí a larva L1. Essa larva L1 ela sofre então uma primeira muda ainda dentro do ovo, no ambiente, e a partir daí ela passa a se tornar infectante, então uma pessoa que ingerir esse ovo vai se infectar com a doença e vai ter o desenvolvimento do verme adulto no intestino. Além disso, a gente tem um ovo infértil, que é quando uma fêmea que não foi fecundada coloca um ovo, então acontece em situações de autoparasitismo, por exemplo, ou então uma desproporção muito grande de macho e fêmea, e esse ovo então ele é excretado e se degrada no ambiente, não é capaz de infectar. Os três tipos de ovo eles vão ter uma característica muito marcante no Ascaris lumbricoides, que é a membrana mamilonada, que vai ser uma membrana irregular, que tem algumas espécies de esferas na superfície, e todos vão ter uma pigmentação acastanhada devido à coloração das fezes. Então, quando esse ovo eclode, a gente vai ver no ciclo que a eclosão acontece no intestino, a gente vai ter as larvas ou rabiditoides, que são L1 e L2, ou larvas filarioides a partir de L3. Então, agora falando um pouquinho sobre o ciclo do Ascaris. Ele é um ciclo monoxênico, então a gente só tem um hospedeiro definitivo, que é o ser humano, no caso do Ascaris lumbricoides, e o indivíduo então ele vai se infectar pela ingestão de um ovo fértil embrionado, que já passou pelo menos pela primeira muda. Então o indivíduo ele ingere esse ovo através de algum alimento contaminado, de água contaminada ou algum vetor mecânico também, que pode carrear ali o ovo até a introdução oral, né? E esse ovo passa pelo trato gastrointestinal e chega até o intestino delgado. No intestino delgado ele encontra condições ideais ali de gás carbônico e eclode liberando uma larva ou L2 ou L3 também, que vai continuar o ciclo. Essa larva tem um metabolismo aeróbico, então ela precisa de mais oxigênio para desenvolver e ela então penetra na mucosa para atingir a circulação sanguínea e chegar a órgãos como o pulmão. Antes de chegar ao pulmão, essa larva pode passar pelo coração e fazer o ciclo de Loss e em seguida então chegar ao pulmão para continuar o desenvolvimento. Dentro do pulmão, na circulação, ela sofre uma primeira muda e então rompe os capilares alveolares e chega até dentro do alvéolo. Dentro do alvéolo ela sofre mais uma muda e então é transportada passivamente junto com secreções e muco ali até a laringe e faringe para ser deglutida e retornar ao intestino delgado, que é o seu habitat. Então, no intestino delgado, essa larva, que sofreu ali mais duas mudas, então se ela era L2, ela passa a ser L4, se ela era L3, ela passa a ser uma L5, e ela então se desenvolve em verme adulto, e esses vermes adultos então vão copular, e a fêmea vai fazer a oviposição, e os ovos então vão ser excretados nas fezes. Esse ciclo é um pouco demorado, então dura em torno de 2 a 3 meses, e nesse período então o paciente pode estar infectado e apresentar um exame diagnóstico negativo, é o que a gente chama de período de falso negativo. E aí, já pensando nisso, a forma de diagnóstico é o encontro de ovos de do parasito nas fezes através de um EPF, então visualização direta, né, no microscópio, e usando então o método de HPJ, que é o método de sedimentação espontânea, e ali então o técnico de laboratório, o avaliador, vai observar ovos. Então agora falando um pouquinho da patologia da doença. A gente vai sempre relacionar com os locais que o verme passa e com os locais que a larva também faz o ciclo ali. Então, falando primeiro do habitat, que é o intestino delgado. Então, no intestino delgado, esse verme ali em alta quantidade pode causar uma obstrução e impedir o trânsito intestinal.
Além disso, a presença do verme em si é um patógeno, né? Então a gente vai ter uma inflamação discreta ali, mas com infiltrado eosinofílico, com aumento da produção de muco. E o paciente vai apresentar também uma deficiência nutricional e uma espoliação devido às características do parasito de se nutrir daquilo que o indivíduo come. Então ele consome os nutrientes, proteína, carboidrato, lipídios e as vitaminas que o indivíduo vai consumindo na dieta. O parasito absorve isso e o indivíduo passa a ter então essa deficiência, enfraquecimento físico e mental. Agora pensando no pulmão, a gente tem a ação principalmente das larvas ali. Essas larvas, então, elas podem causar também uma inflamação discreta com infiltrado eosinofílico e o paciente pode, por vezes, apresentar sintomas constituindo, então, a síndrome de Loffer. Então, dentro da síndrome de Loffer, os sintomas mais comuns que o paciente vai apresentar é a dispneia, então dificuldade respiratória, né? Tosse, essa tosse pode por vezes conter as larvas, então ela pode também conter muco e sangue, porque o órgão acaba se tornando hemorrágico justamente pela questão de que a larva ela rompe os capilares alveolares. Então o paciente pode tossir e excretar o muco junto com sangue, então uma secreção muco sanguinolenta. Além disso também o paciente pode apresentar febre, mas de caráter baixo, porque a inflamação ela é muito discreta. Agora, pensando em fígado e em vesícula principalmente, a gente pode ter uma colecistite, então uma inflamação da vesícula pela própria presença do parásito mesmo, ele causando essa inflamação, e em maior escala uma obstrução de ductos, então ducto hepático, ducto colédoco, o ducto colédoco e o ducto de Wilson, que é o ducto pancreático. Então esse verme, essa larva, ela tem um caráter muito exploratório, então nem é por uma disseminação muito linfohematogênica, mas sim por uma exploração de ductos ali. Então a gente tem o orifício da papila duodenal principal no duodeno, e essa larva, esse verme consegue penetrar ali e chegar então a esses órgãos através disso e obstruir também esses ductos. E aí quando a gente tem obstrução, a gente pode ter uma distensão da vesícula com uma estase do conteúdo ali, então aquele conteúdo fica congesto ali dentro e pode levar à formação também de colelitias, então de pedras na vesícula. A obstrução desses ductos também podem levar o fígado começar a excretar a bilirrubina conjugada através da circulação sanguínea, e o paciente pode apresentar também uma icterícia porque não consegue excretar via intestino, via vesícula biliar. Na obstrução dos ductos, a gente pode ter um problema pancreático também, então uma pancreatite aguda, porque o pâncreas ele acaba acumulando as enzimas pancreáticas, então lipase, amilase, e aí elas vão começar a degradar a própria constituição do parênquima pancreático, e esse paciente vai apresentar então a pancreatite aguda. E além disso também, o paciente pode ter um abscesso hepático, porque como aquela larva, aquele verme estava no intestino, ele pode carrear enterobactérias, que são bactérias intestinais, que em outros sítios do corpo podem ser patogênicas. Então a gente pode ter uma infecção bacteriana ali por uma bactéria gram-negativa com conteúdo purulento, com secreção de pus. Agora, os aspectos imunológicos da doença. O verme é um patógeno muito grande, então não é possível fagocitar, então a atuação de macrófagos e neutrófilos é muito discreta ou inexistente, e as células principais que vão atuar são linfócitos TCD4 através de um perfil TH2, que vão estimular principalmente eosinófilos e mastócitos. Então a gente tem a atuação de algumas citocinas desse perfil, como IL-4, que induzem a produção desse anticorpo IgE, e também a IL-5 ativando e atuando na diferenciação dos eosinófilos. Os eosinófilos e mastócitos são células granulosas, então elas liberam grânulos tóxicos que vão atuar na membrana se acumulam na membrana desse verme e vão levar ali, impedem o metabolismo dele e vão levar à eliminação do verme ao final. E aí, pensando em profilaxia, a gente tem algumas medidas que são importantes, principalmente voltadas para a higiene. Então, uma boa lavagem de mãos, proteção de alimentos contra insetos, porque os insetos podem ser vetores mecânicos dos ovos, então baratas e moscas podem ali passar, então é importante proteger os alimentos. A higienização correta e preparo correto de alimentos também é importante. E fervura de legumes e verduras também é importante ali para eliminar uma chance de contaminação por ovos. Lembrando também que é importante ou tomar água filtrada ou então ferver a água de consumo ali para eliminar a chance também, diminuir a chance de contaminação pela água.
Então, falando um pouquinho da cartilha, a gente trouxe ela de uma forma mais lúdica, com explicações mais simples, pensando no público que é mais acometido, então as crianças e crianças de população mais carente, então que vivem em condições precárias, que têm baixo acesso à educação, então a gente fez de forma bem simplificada para facilitar o entendimento. E aí as explicações mais técnicas sobre a doença a gente trouxe na explicação principalmente da fala no cartaz.